Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara, é uma alegria estar com vocês nesta tarde de segunda-feira. Nosso bate-papo hoje é sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o item 14. Esse item fala da caridade para com os criminosos. Antes de começarmos, né, a mergulhar nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, trazido pelos Espíritos e por Kardec para nós, lá nos idos de 1860, mas que nós vamos lendo e vamos nos surpreendendo pela atualidade do tema, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do crime, o criminoso, né, dentro da teoria jurídica, o que seria isso? O crime são condutas tipificadas no Código Penal e elas são enumeradas no Código Penal e em leis esparsas também existem crimes, né? Crimes financeiros, enfim, existe a Lei Maria da Penha, existem leis que também têm condutas que estão tipificadas e estão fora do Código Penal. Mas o que a gente conhece, né? Muitos conhecem até de cabeça, né? Quando a gente quer se referir inapropriadamente, claro, a alguém que dá golpe no outro, a gente fala, esse é um 171. Por que um 171? Porque 171 é o artigo que trata da conduta, né, penal daquele que lesa alguém, o estelionatário. Então tá lá, é o artigo 171. E a gente gravou esse númerozinho 171, muitos repetem, né? Fulano é 171, para designar aqueles que são pessoas pouco confiáveis, né? Pessoas que se utilizam da boa-fé de terceiros, de outrem, para se locupletarem, para ganharem alguma coisa com isso financeiramente, obter vantagens, né? Tá tudo ali tipificado. E todo crime, ele tem a sanção. Não existe crime sem pena, não existe crime sem sanção. Então, essas palavras, crime, pena, punição, castigo, elas estão muito interligadas. De forma que, quando escutamos a palavra crime, já vamos fazendo essa associação de ideias com culpa, com castigo, com algo muito grave. Porque essas condutas são estabelecidas socialmente porque elas são bastante prejudiciais à vida coletiva. Não que só existam essas condutas, não. Essas são as tipificadas, as apenadas, porque elas trazem um potencial ofensivo coletivo grande. Mas existem outros delitos, outras pequenas atitudes sociais que não deveríamos proceder ou fazer, como jogar lixo na rua, por exemplo, né? Aí vem a chuva, entope os bueiros, e é um drama social, porque as pessoas não têm a educação de cuidarem do seu lixo, mas isso não é tipificado no Código Penal. Então, se nós resolvemos descartar um sofá, por exemplo, e colocamos lá no meio da rua, e aí vem a chuva, aquilo molha, fica lá no meio da rua, a gente pode até se descobrirem ser apenado aí com uma multa, nem sei se isso seria o fato, mas penso que deve haver algum regulamento nesse sentido, né? Porque é um absurdo, né? Mas acontece, né? Nós vamos vendo, infelizmente, nos rios, quão cheios de lixo, né? Quão cheios de resíduos descartados pelas populações que colocam lá aqueles resíduos de uma forma irresponsável e muito danosa para o meio ambiente, para todas as populações que convivem e que lidam naquele entorno e até bem longe dele. Então não está tipificado no Código Penal, mas não deixa de ser também uma conduta bastante lesiva à sociedade e a todos nós, porque isso vai e volta, né, para nós de uma forma muito terrível, né, com as chuvas, com a poluição, com a contaminação das águas, enfim, de várias formas. Temos também as multas de trânsito, aqueles que furam o sinal, né, que avançam os sinais,
aqueles que dirigem em alta velocidade, ou às vezes até numa velocidade pequena, mas para aquela área, para aquela região, perto de hospitais, escolas, não se dão conta e aí são penalizados. E se essas condutas, né, ao dirigir o seu automóvel, são recorrentes, eles, além da multa, podem perder a carteira, pena de perdimento, e são sujeitos a um curso educacional, a um curso no Detran, para que possam entender, né, se conscientizarem e, e não voltarem a essas atitudes recorrentes. Então, a sociedade cria vários mecanismos e separa um grupo que as leis, a sociedade considera mais gravoso, mais danoso ao corpo social, como crimes. E tem uma pecha terrível, né? O criminoso, o crime, filmes de julgamentos, séries, isso é algo muito impactante. E ultimamente nós vamos vendo, não porque seja ultimamente, porque sempre aconteceu, mas hoje a gente tem uma mídia online. Hoje tudo que acontece, diferente de há 50 anos atrás, hoje nós sabemos com detalhe, com imagem, naquele momento, isso tudo traz para nós um impacto muito maior. Vamos com isso tendendo a opinar, a vivenciar. Aquele fato está lá online, está acontecendo naquele momento. E a gente vai vivenciando aquilo. E o nosso pensamento vai julgando, o nosso pensamento vai condenando, o nosso pensamento vai vibrando numa egrégora, numa psicosfera, onde nós não ajudamos aquele criminoso. E é aí que entra o amar ao próximo como a si mesmo. É dentro desse contexto que nós vivemos atualmente, em que, por termos a informação online, isso é muito positivo, mas traz para nós uma necessidade de reflexão, de aprimoramento do nosso pensamento, de refinamento e de autoconhecimento também. Porque quando nós julgamos o outro que está lá na tela da TV por ter cometido algum crime, nós estamos nos colocando erroneamente, equivocadamente, na posição de superiores àquele que lá está. E será que somos mesmo? Será que em determinadas condições, em determinadas áreas do nosso sentimento, da nossa emoção, não seríamos capazes de cometer delitos iguais ou superiores àqueles que, naquele momento, nós estamos julgando? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer sempre. Porque é muito fácil, depois da questão do crime cometido, do delito ocorrido, nós nos arvorarmos à postura de julgadores. Mas será o que levou? Qual é a história de vida? Né? O que aconteceu? Eu lembro que houve um caso no Rio de Janeiro que comoveu a todos nós e foi bem esse exemplo do acompanhar online, que foi o caso de um criminoso que tomou um ônibus no Jardim Botânico, foi até filme, virou um filme. E ele fez aquelas pessoas reféns e no final ele foi morto, mas ele também houve desfecho, não me lembro bem agora se foi o próprio criminoso que matou uma jovem ou se foi no momento em que a polícia tentava atirar e abatê-lo para que ele libertasse aquelas pessoas. E esse filme me chamou a atenção porque ele contava a história daquele criminoso, né? Normalmente a gente vai saber imediatamente a história daquela vítima, daquela passageira que faleceu, deixou tantos filhos, o que ela fazia. Vamos nos identificando com aquela dor, com aquela família, com aquela tristeza, com aquela perda. Mas acontece que do outro lado, do lado do criminoso, havia uma pessoa, um homem, que desde cedo viveu em condições miseráveis, que foi abusado na sua infância, onde todo mundo ali agia com violência até enlouquecer. Já possuía, claro, que uma tendência, uma fragilidade, também com toda certeza durante aquela vida até seu desfecho final, com toda certeza muitas pessoas
tentaram ajudar, orientar, mas aquela tendência, aquela dificuldade preponderou. Por falta de vigilância, por falta de recursos também interiores. Porque ninguém nasce fadado ao crime. Nós descambamos para isso porque ignoramos essa nossa vida interior, essa nossa necessidade que temos de correção, como no curso lá do Detran para os motoristas que ultrapassam os sinais e cometem infrações nas leis de trânsito. Só que muitas vezes nós não percebemos que está na hora do curso e não mergulhamos nesse curso, porque Deus dá sempre sinais. Deus sempre manda ajuda. Tem sempre alguém que vai nos falar uma palavra que nos toca aí. Só que aí a gente dá um jeito de abafar isso, porque dá mais trabalho, e prosseguimos cultivando um sentimento de rancor, uma emoção, uma situação danosa. Encontramos dificuldades muito grandes no nosso dia a dia também por falta de amor daqueles que nos cercam. Portanto, essa página ela é tão necessária e tão presente no mundo de hoje, porque ela nos leva a pensar qual é a contribuição que eu dei para que esse crime tivesse ocorrido. Então, no nosso exemplo da TV, quando percebemos, né, todos os dias tem uma notícia a respeito de um crime importante, hediondo, que abala a sociedade, qual é a nossa postura mental? Aqui no texto ele diz como Jesus faria. Será que Jesus julgaria, excomungaria, condenaria, apenaria? Claro, Jesus seria firme. Cada um vai ter segundo suas obras. Mas é diferente de nós pensarmos assim, bem feito, tem que ser preso, tem que ser torturado, bandido tem que, né? São várias as frases que eu não vou nem repetir aqui. Não, bandido é gente, nós somos gente. E nós também temos esse componente dentro de nós. Então, nós precisamos sim sair da posição de julgadores e nos humildar e reconhecer em nós as nossas fragilidades que poderão, se não tratadas, culminar até em crimes, né? E parar de julgar os outros e fazer uma prece. A mesma prece pela vítima, a mesma prece deverá ser feita pelo agressor. E até Bezerra de Menezes tem uma prece, uma oração que ele fala isso. Os transgressores da lei precisam de muito mais amor e acolhimento. A vítima, com toda certeza, está resgatando algo. E ela está ali naquele momento de talvez mais rigidez e possibilidade de resgate, né? Cada caso é um caso, nós vamos considerar assim. Mas o agressor, ele está no momento em que ele precisa de mais acolhimento, de mais amor, de mais fraternidade, que é o que ele diz aqui. Logo na primeira frase, o segundo parágrafo do item, deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, todos cometemos faltas contra a lei de Deus, todos. Senão não estaríamos aqui, né? Se não cometêssemos, a gente já estava em outro lugar. E por isso nós não devemos julgar os desgraçados, os criminosos. Muito pelo contrário, devemos amá-los como criatura que são. Acho isso perfeito. Por quê? Não é amar o crime, não é amar o que foi feito, é amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são filhos de Deus, como nós. Só que aí tem outro problema. É que a gente está muito acostumado a amar quem nos retribui, quem pode nos dar alguma coisa.
Então nós amamos, adoramos aparecer, estarmos próximos de pessoas bacanas, líderes, pessoas com uma condição social, um padrão que é mais aceito. Então o nosso amor ainda está muito na base da retribuição. Porque amar um criminoso, amar um desgraçado e, quiçá, andar com ele é ser mal visto na sociedade. Né? Imagina Jesus como era mal visto, né? Ele andava com cobrador de impostos, com prostitutas, com mulheres, né? Que naquela época também era um problema. Né? Ele andava com cegos, com leprosos, com coxos. O pessoal era o métier lá de Jesus. Como Jesus devia ser mal visto, né? E vejam que escolha, né, que nós fazemos. Nós ainda hoje tendemos a querer andar com a amiga cheirosinha, com o fulano que é não sei o quê, com o outro que é não sei o que lá. Então, o nosso amor ainda está muito na base da retribuição. Por isso é tão importante falar do criminoso dentro do capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. Porque foi isso que Jesus fez. A gente ainda usa Jesus, não, eu sou cristã, porque fica bonito, né, dizer que é cristã, é bacana. Mas a gente efetivamente não para pensar o que Jesus faria, né? Como é que eu devo agir? Então são formulações, são reflexões que nós precisamos fazer a todo instante. Já no primeiro parágrafo aqui do item, os espíritos nos convidam a pensar e já sacodem as nossas estruturas hoje. Não só lá em 1860, 66, mas agora nós ainda somos assim e muito assim. Nós ainda julgamos aqueles que cometem crimes, quando nós deveríamos, e ele diz aqui, se você não vai poder andar com eles, estar com eles, levar uma palavra, participar de um trabalho social, para que esse amor alcance a essas pessoas, então faz uma prece amorosa, pede a Deus, a Jesus que os envolva, que esse arrependimento chegue, que esse caminho de redenção se inicie logo. Porque um crime tem repercussão em encarnações. Não é só um dia, não é só aquela pena, não é só aquele momento de constrangimento, de prisão, de exposição, muitas vezes, né? Em que todos saibam, né? Passam a saber pela mídia e tal. Mas é uma repercussão de encarnações para conseguir retificar aquilo tudo. Né? Então, é necessário um olhar diferente. Na minha vida profissional, eu tive a oportunidade de logo, bem cedo, né, encontrar, né, pela necessidade, a gente, né, vai fazendo tudo. Então, eu morava numa cidade do interior do Rio de Janeiro e me indicaram um cliente que tinha sido preso com envolvimento em drogas. E eu conheci de perto aquela pessoa, né? E era um jovem, mais jovem que eu à época, e enfim, devia ser mais jovem que eu lá, uns 6 anos, 7 anos, sei lá, alguma coisa assim. E uma pessoa com uma história de vida muito interessante, muito marcante, para dizer, né, de uma forma melhor. Ele era filho de um homem que, né, quando ele nasceu, tinha quase 70 anos, e filho da empregada dessa casa, que tinha por volta de 15 anos. Ela enlouqueceu, foi internada no hospital psiquiátrico daquela cidade, e quando ele nasceu, ela não foi, sequer registrou o filho. Era um filho que era registrado só pelo pai. Ele, com a questão da loucura dela, todos sabiam que era o patrão que tinha envolvimento com a empregada, ele assumiu o filho. Acho que ele já tinha uma doença e estava assim muito debilitado, e ele
teve essa atitude, né, teve uma crise de consciência, assumiu o filho. Então foi eu nunca vi isso, uma certidão de nascimento que só tinha pai, não tinha mãe. Normalmente a gente vê, tem a mãe, não tem o pai, mas esse caso foi diferente. E esse filho, né, essa criança, ela acabou sendo criada pelo seu irmão mais velho, que era assim, devia ter uns 50 anos, né, 48, 50 anos, e os seus outros irmãos, que não absolutamente gostavam dele, porque ali ninguém gostava dele, porque apareceu aquela criança, aquele bebê, filho da empregada adolescente, né? Hoje a gente chamaria aquilo de pedofilia, né? Hoje tem nome. O que aconteceu e não é incomum, muitas histórias têm esse desfecho. E aquela criança cresceu ali naquele meio hostil a ela, desde o princípio, sem mãe, hostil, com os irmãos, dividindo uma herança, né? Uma pessoa não benquista. Esse irmão mais velho começou a ter atos, né? Praticar com esse irmão mais novo, com essa criança que terminou lá traficante de drogas, quando eu o conheci lá na ponta. Começou a ter relações com eles, relações libidinosas, né? Começou a abusar desta criança, né? Isso também tem nome, né? Abuso sexual, né? Estupro de vulnerável. E ele, desde cedo, para sobreviver, foi se acostumando com essas práticas. Claro que nada é por acaso, ali dentro tem uma história familiar que tem é uma repercussão de algo lá de trás, né, para ter esse desenho. E ele se tornou também homossexual, como era o irmão, mas só que ninguém sabia, né, era aquela coisa velada, né, não assumida. E mais tarde ele se ligou a outras pessoas ligadas a drogas, enfim, até que ele foi apanhado carregando uma grande quantidade de drogas num ônibus intermunicipal e terminou com a prisão dele. Enfim, é uma história muito longa, é uma história muito grande, mas que eu aprendi, né, lá há 20 e tantos anos, quase 30 anos atrás, a enxergar aquela pessoa, ver aquela pessoa e não ver o seu delito. Criamos uma relação, eu era a única pessoa que o chamava pelo seu nome verdadeiro, porque ele tinha um outro nome, um nome feminino e tal. E eu era a única pessoa que chamava ele pelo nome verdadeiro desde o começo e ele aceitava. E muitas vezes ele me ligava, né, porque depois ele saiu, ele foi considerado não traficante, mas usuário de drogas, enfim. Houve um desfecho favorável, vamos dizer assim, até um certo ponto. Mas outras questões eclodiram, outras situações vieram à tona, porque é uma história de vida muito difícil. E aí eu fiquei pensando, dá para dizer que aquela criatura perdeu a encarnação? Não. Só que o caminho do refazimento leva encarnações. Então ali, aquela alma já entendeu alguma coisa. Era uma pessoa boa, sensível, cuidadosa, organizadíssima com as suas coisas, os seus documentos, os seus papéis, tinha tudo de cabeça. Precisava equilibrar outros pontos dentro daquela dinâmica familiar presente e passada. Mas são situações que a gente só vai conseguir lidar, né, quando a gente vai passando, compreendendo, retornando à pátria espiritual. Enfim, a gente só vai conseguir lidar com o tempo. Então é muito injusto que alguém de fora já emita um pensamento de censura, de dor, sem conhecer a história familiar. E eu me lembro que naquela época eu visitava, ele estava preso, eu visitava periodicamente na cadeia da cidade em que eu morava. E houve um defensor público da cidade que foi lá visitá-lo, sem poder, porque eu que era advogado, ele não podia
ir lá fazer essa visita, mas depois eu entendi porque ele foi conhecer a pessoa, porque ele era efeminado, ele tinha posturas de uma mulher, ele já era quase que um trans naquela época, e ele despertou curiosidade ali dentro, né? Então foi o defensor fazer perguntas, questionamentos de uma maneira bastante debochada, né? E eu fui então lá e conversei com ele. Eu disse: olha só, você não conhece a história de vida dessa pessoa. Não deveria ter essa atitude, primeiro, do ponto de vista jurídico, ético, não é seu cliente. Segundo, que ali existe uma pessoa, um ser humano. E aí eu fiquei pensando, vendo como nós, muitas vezes, em posições assim sociais privilegiadas, conquistadas, onde certamente aquele defensor precisou estudar muito sobre direitos humanos, sobre Constituição, mas o preconceito é uma coisa tão forte, tão grande, que é como se anulasse a parte do conhecimento. Por isso é tão importante a gente sair do nosso pedestal e entender que dentro de nós existe o sábio, existe a criança, existe o doente, existe o são, existe Deus, existe tendências muito sombrias. E se nós não entendermos que isso tudo faz parte de nós não vamos conjugar essas forças de forma a nos levar a um estado de evolução, de plenitude, de paz interior e de compreensão com o outro. Por isso que a fraternidade é tão importante. A fraternidade nos iguala. A fraternidade nos ajuda no nosso autoconhecimento, na nossa reforma íntima. A fraternidade nos traz a base para entendermos que nós e o outro somos feitos da mesma história, do mesmo passado coletivo e vamos rumar para o mesmo futuro coletivo. Então não adianta eu criticar o meu próximo agora, eu tenho que dar a mão a ele. Porque alguém me dará a mão também em algum momento em que houver necessidade. Então precisamos conjugar isso, é o atar de mãos. Os bons espíritos, os espíritos superiores que nos assistem, nos dizem isso, explícita e implicitamente a todo momento. Nos dizem implicitamente quando não nos abandonam, estão aqui conosco. Porque imagina se o nosso mentor espiritual dissesse: cometeu outro delito. Olha só, ninguém sabe, ninguém viu, mas eu sei. Eu sei que de novo ela errou, cometeu isso, aquilo. Vou largar para lá. Eu vou cuidar da vítima dessa pessoa, dessa tutelada, não vou nem cuidar mais dela. Não, os espíritos superiores não nos abandonam, mas não são coniventes. E eles têm, claro, né, o nosso mentor espiritual também é um espírito em evolução. Também tem algo a corrigir, também tem algo a aprender. É sempre assim, a evolução ela é infinita. E com toda certeza alguém o auxilia. E ele auxilia outro alguém. E assim, vai havendo o equilíbrio de forças, vamos nos nivelando pelo mais alto, que é a proposta de Jesus. Quando ele diz aqui, a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. E ele diz aqui que se nós nos consideramos verdadeiros seguidores da doutrina, né, de Deus, de Jesus, tem que existir a completa fraternidade. O que é os bons espíritos, os nossos mentores espirituais, o que é senão fraternidade? A conduta dos bons espíritos e nossos mentores espirituais em relação a nós. O que é senão fraternidade? Porque senão eles nos abandonariam. Quando nós nos dedicamos a julgar o outrem, que nos apresenta momentaneamente como um criminoso, como alguém que cometeu uma infração, nós estamos virando as costas para ele. Então devemos sim fazer preces, orar pelos criminosos,
Devemos sim participar de projetos se nós tivermos essa estrutura e essa condição emocional, em que possamos ir lá e entender e compreender o que vai dentro daquela alma. E eu tenho certeza, por vivência, né, pela minha profissão, que todos se surpreenderiam, porque encontramos almas boas, fragilizadas, arrependidas, magoadas consigo mesmas, que é a maior e mais difícil forma de mágoa que existe. É o ressentimento, é o arrependimento, aquilo corrói, aquilo deprime, aquilo leva ao suicídio, leva às doenças. O mal não existe, o mal é uma condição de desequilíbrio da nossa alma. Precisamos ter uma compaixão gigantesca com eles e conosco mesmos, porque também cometemos atos predatórios a nós mesmos em vários momentos do nosso dia. Muitas vezes esses atos não são tipificados, não são de extrema gravidade, mas são atos graves. Muitas vezes cometemos esses atos por puro orgulho e vaidade e falta de adequada compreensão do que vem a ser o amor, porque ainda achamos que amor é retribuição, amor é troca, e não é. Amor é um sentimento que vai existir em qualquer situação, em relação a familiares difíceis, a filhos difíceis, a maridos, esposas difíceis. É um sentimento que permeia as relações fraternais e que deverá predominar no nosso planeta daqui para frente. E aí eu finalizo perguntando a você, como estou perguntando a mim também, o que a gente tem feito para estarmos inseridos dentro desse mundo que nós estamos percebendo, sentindo que está chegando? Esse mundo em que o bem predomina, o mal ainda vai existir, mas o bem predomina e, portanto, as relações fraternais, a evolução das leis, a mudança do comportamento será algo preponderante. O que nós estamos fazendo para que a primavera da humanidade, em termos espirituais, em termos emocionais, em termos materiais, com maior igualdade de riquezas, em termos ambientais, com preservação, com esforço nosso de preservação e cuidado com o meio ambiente, com todos os seres vivos. O que nós estamos fazendo para que a primavera da inclusão social aconteça na nossa sociedade, na nossa cidade, na nossa casa, no nosso prédio? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo só discursos? Ou nós efetivamente nos esforçamos no nosso dia a dia, nos pequeninos atos de pensamento, os atos materiais de separação de lixo, de cuidado com a natureza, de carinho, de olhar para o nosso próximo, envolvendo em compreensão e fraternidade, em carinho conosco mesmos, né? Nas nossas dificuldades, nos nossos erros. O que efetivamente nós estamos fazendo por esse mundo? Esse é o nosso papel. Porque criminosos nós fomos. Criminosos nós somos. Nós temos o criminoso também dentro de nós. Se provocados, nós poderemos ir adiante nessa estrada. Nós conhecemos esse caminho. O nosso papel não é de julgador. O nosso papel é de pessoas que amam, fraternidade, compaixão, piedade, a verdadeira caridade com o outro e conosco mesmo. E assim vamos escolher e ajudar o outro a escolher o melhor caminho, que não é o caminho da dor, não é o caminho do crime, é o caminho do arrependimento, é o caminho do amor.
Sempre vamos ter algo para nos arrepender. Façamos logo isso e vamos nos recuperar. Vamos recuperar esse tempo perdido. Eu vi na internet, para finalizar, achei muito significativo, um texto, né, com uma imagem, que dizia assim: o que é mais importante? Perguntou o discípulo. A jornada ou o destino? O que é mais importante, a jornada ou o destino? E o mestre respondeu: a companhia. Então, o mais importante é a companhia. Eu achei que isso se encaixava muito no tema de hoje, porque quantas vezes por carência, quantas vezes por falta de atenção, de ouvidos, quantas vezes por falta de um beijo, um abraço, um carinho, as pessoas se desequilibram, as pessoas passam uma vida inteira sem serem vistas, amadas, acarinhadas, atendidas nas suas necessidades mais básicas, que é de amor, e terminam como criminosas. E ainda assim, isso não é suficiente para nós entendermos aquele grito de socorro que vai junto desse ato criminoso. E aí continuamos o périplo, continuamos julgando, condenando, excluindo. Continuamos com toda a linha de preconceito daquele que muitas vezes já até cumpriu a pena, mas a gente continua ali, como se fosse uma marca, uma tatuagem que jamais se apagaria. Aquela tatuagem do erro. Presunçosamente fazemos isso achando que nós não carregamos tatuagem nenhuma. Somos todos tatuados pelo erro. Não há problema. Podemos ajudar na primavera coletiva e de nós mesmos. E esse erro vai existir, vai ser a marca, mas isso não vai nos atrapalhar de construirmos dias melhores. Então, que possamos compreender, amar, sermos fraternos. É um grande desafio, certamente, mas a gente pode começar hoje. Uma boa tarde para vocês, um beijo muito carinhoso, gratidão por estarmos aqui juntos a caminho, encarnados, podendo modificar muitas coisas em nós mesmos. Beijo.